Olá, aluno do oitavo ano, eu sou o professor Paulo e hoje nós vamos estudar os polinômios. Entre esses polinômios, nós vamos entender o conceito de monômio, binômio, trinômio, grau de um polinômio, polinômio reduzidos. Hoje nós vamos estudar os polinômios. O que seria polinômios? São expressões algébricas formadas por adição de monômios. Aí vem uma outra interrogação: o que seria monômios? Uma definição bem básica: monômio seria a multiplicação entre um número e uma letra. Vejamos alguns exemplos. Então, tenho aqui 2 vezes o x, isso é igual a 2x. Um outro exemplo: se eu tenho 3 vezes a igual a 3a. No exemplo C, eu tenho apenas o número 5. No exemplo D, apenas a letra M. Então, um monômio pode ser representado pela multiplicação de um número por uma letra, ou só um número, ou simplesmente apenas uma letra. Esse tipo de expressão algébrica nós chamamos de monômio. Expressões algébricas. Estamos falando de expressões algébricas. Ou seja, são as expressões que contêm letras. Alguns polinômios recebem nomes especiais, que é o caso do monômio. Monômio apresenta apenas um termo. Seria o 3x. Um exemplo aqui, o 3x. Binômio. Bi quer dizer 2. Aí, binômio, 2 termos. Vou repetir: o 3x mais 5z. Ou seja, um termo, 2 termos. E o trinômio, nós temos 3 termos. Usando o mesmo polinômio, eu tenho aqui o 3x mais o 5z mais, vou colocar aqui 8. Então eu tenho um termo, 2 termos, 3 termos. Relembrando que polinômios são expressões algébricas formadas por adição de monômios. Então, são expressões algébricas formados por adição de monômios. Pegando o exemplo 3, o trinômio, eu tenho um monômio, mais outro monômio, mais outro monômio. Então, para ficar claro, a palavra expressão, muito parecido com equação, para que todos compreendam direitinho, as expressões matemáticas são do tipo 5x mais 5. E uma equação, para que o aluno não confunda o que é uma expressão e o que é uma equação, eu vou usar a mesma expressão aqui, ó, 5x mais 5, igual, e vou botar aqui um valor qualquer, vou botar aqui um 0. Então, sempre que for equação, vai ter uma igualdade, igual a algum valor ou alguma letra, sempre vai ter uma igualdade. Se for expressão, não tem a igualdade. Para que fique claro a diferença entre expressão e equação. Dando continuidade ao nosso estudo dos polinômios, agora vamos entender o que seria polinômio reduzido. Reduzido é compactar esse polinômio, é somar as partes semelhantes. O que seriam as partes semelhantes? Para nós entender o que seriam as partes semelhantes, seria aquelas
aqueles monômios que têm as mesmas letras, que são as partes literais. Ou seja, eu posso somar o termo de x ao quadrado com o termo de x ao quadrado, o termo que tem xy com o termo de xy e assim por diante. Então, nós só podemos somar ou subtrair, que na verdade, quando se trata de polinômio, a adição pode ser adição com sinais iguais ou adição com sinais diferentes. Aqui a gente não fala muito em subtração, a gente fala em adição. Essa adição pode ter sinais iguais ou diferentes. Então, como ficaria aqui essa primeira parte? Começando aqui pelo x2. Eu tenho aqui 3x2. Aqui eu não tenho x2, aqui eu não tenho x2, mas aqui apareceu menos x2. Para deixar organizadozinho, eu vou fazer assim, ó, 3x ao quadrado menos x ao quadrado. Já trabalhei aqui com a parte de x ao quadrado. Apareceu agora o xy. Vou colocar aqui mais 5xy. Aqui eu tenho mais 2xy. E tenho mais 4xy. A maioria de nossos alunos, quando vê uma expressão desse tipo, ficam logo assustados. E começam a dizer, eu gostava de matemática quando era só números, agora que tem letras dificultou tudo. Mas observe o seguinte, vamos esquecer a parte das letras no momento. Nós vamos reduzir aqui esse polinômio, nós vamos somar. Vamos usar as operações que nós sabemos fazer. Se eu tenho subtração, sinalzinho de menos, eu vou fazer uma subtração. Se aparecer o sinal de mais, eu vou fazer uma adição. Vou usar apenas os coeficientes, os números. Vamos imaginar que aqui, nesse x2, não tem coeficiente. Quando não vier coeficiente, coloque o número 1. Existe o número 1 aí que está um pouquinho escondido. Mas agora já colocamos aqui. Então vou esquecer o x2 e vou chamar o x2 aqui como fosse real, o nosso dinheiro. Então tenho 3 reais menos 1 real. Eu fico com 2 reais. Eu não vou colocar o reais, vou colocar o x2 que eu chamei de reais. Fico com 2x2. Aqui eu tenho xy. Agora o meu real, que eu vou botar aqui. Aqui seriam meus reais. Eu troquei só de letra, mas continua sendo meus reais. Então eu tenho 5 reais, somado com 2 reais e somado com 4 reais. Então 5 mais 2 dá 7. 7 mais 4, 11. Então eu tenho mais 11 reais. Mas eu não vou colocar o reais, vou colocar o xy. Então o polinômio reduzido ficou 2x ao quadrado mais 11x. Vamos para o exemplo 2. Eu tenho x ao quadrado mais xy mais xy mais x ao quadrado mais xy. Lembrando que quando não vier o coeficiente, ou seja, o valor numérico, nós vamos colocar 1 aqui. Esse também não veio, eu coloco 1. Esse não veio, eu vou colocar 1. Esse aqui também não veio, eu coloco 1. E esse não, eu coloco 1. Após isso, vamos procurar os termos semelhantes. Os termos semelhantes são aqueles que têm as mesmas partes literais. E as partes literais, para que fique bem claro, são as letras. Então eu tenho aqui um x ao quadrado e vou juntar com outro x ao quadrado. Um x ao quadrado somado com outro x ao quadrado, com certeza isso aqui vai ser 2x ao quadrado. Mas apareceu aqui um xy, outro um xy e mais um xy. Somando, eu tenho 1 mais 1 dá 2, mais 1, 3. Então, eu tenho 3xy. Isso que chama polinômio reduzido.
ou simplesmente forma geral do polinômio. O que seria essa forma geral? A forma geral é o mesmo polinômio reduzido. Sempre você vai encontrar o polinômio na forma geral na ordem decrescente do expoente da variável. Eu tenho aqui o 5x elevado a 5. O próximo eu vou ter um coeficiente qualquer que eu estou colocando aqui aleatório, um 4x, mais o expoente vai ser o elevado a 4. O próximo expoente vai estar elevado a 3. Depois o outro expoente vai estar elevado a 2. Se aparecer um outro expoente, vai estar elevado a 1, que não precisa aparecer aqui o 1. E depois um expoente elevado a 0, que aparece apenas um algarismo. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos ver o grau de um polinômio. Para saber o grau de um polinômio, nós vamos somar os expoentes de cada monômio. Observe que aqui eu tenho 4x2y, o y não tem expoente, eu vou colocar expoente 1. E vou somar os expoentes aqui. Está aqui o GR da palavra grau. Aí eu tenho o coeficiente 2 mais o 1. 2 mais 1 igual a 3. Então esse monômio tem grau 3. Esse outro monômio aqui, eu tenho expoente 3 e expoente 2. Somando, dá igual a 5. Então esse monômio tem grau 5. O grau do próximo, eu tenho o expoente 4 e tenho o expoente 3. Isso vai dar igual a 7. Então, esse monômio tem grau 3, esse monômio tem grau 5 e esse monômio tem grau 7. A soma dos monômios forma um polinômio. Aí qual o grau do polinômio? O grau do polinômio é o maior grau encontrado entre a soma dos monômios. Ou seja, o grau desse polinômio é igual a 7. No exemplo B, eu tenho 5x elevado a 4, 7x elevado à terceira potência, x ao quadrado, 2x e o menos 10. Qual o grau desse polinômio? Nesse caso aqui, como temos uma única variável, o grau será o maior expoente. Aqui tem expoente 1, aqui expoente 2, expoente 3, expoente 4. Então o grau desse polinômio será igual a 4. Olá, alunos. Estamos finalizando a nossa aula. E para concluirmos, eu gostaria de deixar aqui uma espécie de exercício sobre os polinômios. Eu tenho esse polinômio p de x, ou seja, p de x quer dizer que a variável vai ser a letra x. Vou ter que x à terceira menos 5x ao quadrado mais x menos 14. E tem essa expressãozinha aqui, variável. O que seria variável? Quando vocês encontrarem em alguma atividade pedindo a variável, variável é aquilo que varia, ou seja, seria a letra, o valor da letra. Mas nesse caso aqui, nossa variável é a letra x. Coeficiente. Coeficiente é o valor numérico. São esses valores que aparecem antes das letras. Eu tenho aqui o 5. Nesse aqui eu não tenho. Quando não tem, nós já sabemos que devemos colocar o número 1. Aqui não tem, vou colocar o número 1. E aqui nós já temos o número 14. Então, quem seriam os coeficientes? O 1, o menos 5, o 1 e o menos 14.
termo independente. Independente é aquele que está sozinho. Ou seja, o termo independente é aquele número que aparece sozinho dentro do polinômio. É chamado de termo independente. Grau do polinômio. O que seria o grau do polinômio? O grau do polinômio, nós já sabemos, no polinômio reduzido de uma única variável, o grau é o maior expoente que aparecer na sequência. Então, o maior expoente aqui é o número 3. E também nós vimos o conceito de monômio. Monômios são aquelas expressões matemáticas de um único termo. Então, nesse polinômio, nós teríamos o monômio x à terceira, seria um monômio, menos 5x ao quadrado, outro monômio, mais x, outro monômio, e o menos 14 também seria um monômio, só para ficar claro o conceito de monômio. E binômio são aquelas expressões de dois termos. Aqui nós poderíamos formar o binômio juntando os dois primeiros, 1x à terceira, menos 5x2. Poderia formar com esses dois aqui, o 5x2 mais x, outras opções. Basta que pegue dois termos, 1x à terceira menos um 14, eu teria um outro binômio. E trinômio são aqueles que possuem três termos. Três termos. Aí você junta um termo, dois termos, três termos, tem um trinômio. Pega um termo, dois termos, três termos, tem outro trinômio. O mesmo caso do binômio, que é dois termos. Você junta de dois em dois, você vai ter os binômios. E assim nós chegamos ao final da nossa aula de hoje.